Pelo louvor. Boa noite novamente. Alegria estar aqui a segunda vez no mesmo mês, caridade, né? Não dá tempo de enjoar não, fica tranquilo. Estive aqui numa quarta-feira ainda este mês e a convite do Ederson, estou voltando aqui. Obrigada pelo convite. E para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou aqui do Boston, estou pertinho de vocês. Alguns aqui já me conhecem, né? Uma Divina Família, mais alguns. Mas é sempre bom quando a gente vai à casa do Senhor, mesmo em outro local, a gente sempre encontra amigos, né? Mostra que realmente somos uma família em Cristo Jesus, amém? Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto na Bíblia que eu espero que possa te ajudar, que já me ajudou bastante. Como me ajuda muito, me ajuda até hoje, né? Eu acho que eu tenho que compartilhar isso com vocês, embora eu não conheça você, não conheça a sua necessidade, mas com certeza Deus conhece. E se às vezes o problema que a gente vai discutir aqui hoje, você ainda não vive ele, eu espero que através daquilo que iremos estudar, você tenha ferramentas para nunca passar por essas situações aqui. Vamos ver do que eu estou falando? Vamos para a Bíblia. A Igreja Adventista, ela tem um valor muito grande. Nunca você vai ver um sermão da igreja, mas não deveria ver, né? Que a Bíblia não fosse aberta. Então a gente prega a palavra, é assim que a igreja surgiu, é assim que ela se mantém, é assim que ela será, sempre pelo plano de Deus. Pregue a palavra. 1 Pedro 5, 7. Abre aí. Enquanto você abre 1 Pedro 5, verso 7, converso contigo um pouquinho sobre ele. A Bíblia, ela traz muitas orientações para a nossa vida. E o interessante é que Deus ele não está preocupado só com a sua salvação. E é importante o que eu falo, porque assim, a maior preocupação de Deus para a tua vida é a tua salvação. Esse é o ponto que ele mais se preocupa contigo. Como você vai se salvar. Mas não é a única preocupação. A Bíblia tem conselhos sobre a nossa saúde, como a gente deve viver, se alimentar, conduzir os filhos. Como é que a gente prega o Evangelho. Tem conselho para todas as áreas da vida. E Deus se preocupa com a nossa saúde, não só física, mas também mental. E uma coisa que hoje em dia aflige muita gente é o número de preocupação, o número de angústias que a gente tem. Muita gente vive angustiado, né? Ansioso. Satanás ele tem duas obras. Ele tem uma obra, a Bíblia diz que Satanás veio para destruir, né? E como ele faz isso com a pessoa? Muitas vezes você não vai ver Satanás atuando pela possessão demoníaca, não é assim. Isso é até tema para um outro assunto, um outro dia. Mas às vezes ele trabalha pela opressão. E a opressão é de tal forma que muitas vezes a pessoa até é levada a se matar. Ela se enche de tanta coisa, ela tem uma carga tão pesada durante o dia inteiro, ela termina, não sei como foi o seu dia hoje, mas talvez, não sei se é verdade no seu caso, mas talvez você tenha começado o dia com 1000 planos e terminou o dia e não conseguiu concluir nada do que e você vai dormir angustiado, amanhã já preocupado com tanto de coisa para fazer que você deixou para trás. Isso vai virando uma bola de neve na vida da gente. E através disso Satanás consegue nos trazer um desânimo, porque a gente começa a desistir das coisas. Eu não consigo fazer, eu não dou conta. E a vida dele, né, o trabalho dele é nos oprimir de tal forma que a nossa energia é sugada. A Bíblia tem um conselho sobre isso. Nesse livro, 1 Pedro 5, esse verso 5, 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui, primeiramente, a gente vê um convite. Lance, não é assim, traga para mim, não é uma coisa tranquila, é uma coisa para fazer rápido, para fazer agora, como se você tivesse com uma bomba na mão, um veneno na mão, falou, se livra disso logo. E qual é essa bomba, qual é esse veneno que Deus quer que nós lancemos sobre ele imediatamente, já de pronto? A ansiedade, toda a sua ansiedade, lance sobre mim agora. Então, para a gente entender o texto, para a gente compreender de forma racional, porque Deus quer de nós um culto racional, compreendendo a sua palavra, não apenas a emoção deve falar aqui, mas a razão. O que é ansiedade? Temos que entender essa palavra para entender o contexto, né? Eu não sou da área, claro, você não me conhece, minha área, minha profissão é uma outra, mas até por já ter passado por situações assim, a gente vai estudando, vai aprendendo. Ansiedade
ela é um excesso de futuro. Você começa a antecipar muitas coisas, assim como algumas situações que a gente vai projetando e vai se angustiando, e a gente começa a carregar um excesso de futuro demais, preocupações demais. Veja, a Bíblia, ela não está dizendo que você não deve planejar as coisas, que você não tem que se preocupar com o futuro. Deus se preocupa com o seu futuro. Deus tem planos para você. Então ele projetou o futuro para a gente de tal forma que as profecias estão dadas até para nos antecipar um pouco e nos tranquilizar a alma. Então Deus se preocupa com o seu futuro. Não é porque pelo texto, eu já digo logo isso, outras coisas que a gente vai ver, eu não estou ensinando que você não tem que projetar, ter metas, ter planos para este ano, para a tua vida. O problema é o excesso. O excesso de futuro te traz uma ansiedade, uma angústia, que com o tempo vai se acumulando de tal forma que você acorda de noite disparado, o coração como se fosse uma parada cardíaca. O corpo começa a sentir essa carga mental de tal forma que tem gente que sente, parece que um terremoto está acontecendo na perna dele. Já viram isso? Ele está aqui com o corpo, mas a cabeça está a mil em vários lugares. E ele não consegue se desapegar dessa situação. A carga emocional, a carga de angústia, de ansiedade vai tão grande que ele começa a perder sono, perder peso. Eu não sei se é o seu caso. Eu não estou dizendo que é, e eu espero que não seja. Eu só quero que a gente comece a aprender remédios para isso. Porque nós que temos a verdade, e a ansiedade não é falta de fé, a gente vai ver daqui a pouco, mas nós que temos a verdade, temos tantos remédios na Bíblia, que às vezes a gente desconhece por falta de conhecimento ou curiosidade de ler a Bíblia. Bom, aqui o convite, eu quero ser prático hoje. O convite é: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Para te ensinar, para te ajudar, não ensinar, mas para te ajudar a lançar sobre ele, o Ederson eu deixei com ele um papelzinho. Eu vou pedir que ele ajude a distribuir. Eu espero que dê para todos. Espero que você tenha caneta, porque eu vim correndo pela chuva, acabei de vir de uma reunião de comissão. Então eu vim correndo, quase que achei que eu ia me atrasar, ainda bem que deu tempo, e eu não consegui as canetas, mas espero que você consiga ir. E todo mundo vai receber. E o que eu quero que você faça nessa atividade? A gente vai cumprir a ordem do mestre. O que Jesus acabou de falar para nós? O que Deus acabou de falar? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O que você vai fazer? O que eu peço que você faça? Escreva aí. Escreva aí. Vamos pensar em 7 situações que te preocupam hoje. Por que 7? Bom, um número aleatório. Me veio à mente agora. 7 é o número da perfeição. 7 coisas que te angustiam, que tem te preocupado, que tem te trazido sono. Pode ser 10. Se você está muito angustiado, quer escolher 200, escreve 200. Às vezes você quer uma folha 4, porque não vai caber nesse papel pequeno, quer virar o verso, pode virar o verso. Pode escrever no verso. Se você é uma pessoa tranquila, calma, já alcançou a paz interior, não tem nada me preocupando, no máximo as 2 coisas, não tem problema. Eu falo 7 para você pensar sobre o assunto de forma demorada e tentar escrever o máximo, né? Coloque aí aquilo que te dá sono, que te tira o sono, te angustia, te preocupa hoje, tá bom? Porque a Bíblia te convida a lançar para Deus toda a sua ansiedade. Não é que Deus precise que você fale para Ele as coisas. Deus já sabe tudo. Deus é onisciente. Ele conhece o teu coração. Ele sabe a palavra que você vai escrever aí antes dela ter vindo à sua mente. Assim diz o Salmo. Então Deus sabe o teu coração. Mas quando Deus te convida a escrever e lançar para Ele, quando Deus te convida a isso, é porque às vezes a gente precisa se conhecer melhor. Eu preciso falar. Sabe aquela história de você vai para terapia e o terapeuta não fala nada, não sei te ouvir? Às vezes Deus quer ser assim: fala para mim aquilo que eu até já sei, mas você precisa desabafar. Faz isso agora aí. Enquanto você escreve, eu estou aqui te dando um tempo para escrever. Às vezes você pode até fazer um desenho, né? Eu estou preocupado com o carro. Desenha o carro, porque às vezes você está com medo do vizinho ler. E agora é um momento muito íntimo e a gente às vezes não consegue escrever isso perto. Faz um símbolo, tá bom? Mas fique à vontade, é você e Deus agora. Enquanto você escreve, eu vou levando você a Mateus 6:25. Mateus 6:25. A gente vai ficar um bom tempo estudando esse capítulo de Mateus 6. Enquanto você está escrevendo, eu vou te contextuar. O que é Mateus 6?
é o maior discurso de Cristo, o maior sermão de Cristo, chamado o Sermão da Montanha. Cristo pregava muito, pregava para uma multidão. E em Mateus 5, 6 e em diante, ele contém trechos do maior discurso de Cristo. Quando Cristo veio a este mundo e fez o seu maior sermão, uma parte do sermão, ele se preocupou com o tema das angústias, das preocupações humanas. Então isso não é um tema banal, isso não é qualquer coisa, isso é um assunto que a gente não costuma tratar na igreja, mas deveria, porque Cristo teve atenção com isso, de tal forma que falou disso já nos seus dias para a igreja, e deixou isso registrado na Bíblia, uma orientação sobre o que fazer nesses casos. E a gente às vezes não quer tratar disso na igreja, acha que isso é um assunto para tratar lá fora, para uma palestra. Não, irmão, Cristo Jesus se preocupou com isso no sermão dele. Mateus 6, 27, 25, vamos começar com 25. Amém? Você escreveu? Está pronto? Abra a Bíblia, Mateus 5 aí, vai escrevendo, vou dando tempo. Mateus 6, 25. Enquanto eu estou dando um tempinho, olha o título ali, rapidinho, olha o título. O título desse trecho, qual é? Preocupações da vida. O título já diz, né? Preocupações da vida. É disso que Jesus está falando, sobre as nossas preocupações. Gente, eu estou preocupado agora com vocês. Será que vocês precisam de uma folha à parte, grandona, assim, para escrever umas 200 coisas? Eu cheguei ali para a igreja, achei a igreja tão tranquila. Falei assim, hoje talvez Deus nem precise disso, mas Deus é quem sabe, né? Vocês é que conhecem, Deus é que conhece o coração de vocês, não eu. Aqui, quando a gente vai para o verso 25, Mateus 6, 25 em diante, Jesus te dá ferramentas para resolver todos os problemas que você escrever ali. Eu disse todos. Você vai sair daqui resolvendo todos os problemas dessa sua lista, através das ferramentas de Mateus 6, 25 em diante. Agora, eu preciso que você resolva todos? Na verdade, não. Esse mundo é um mundo de aflição. Mundo de aflição, a gente tem problema mesmo. Se tem problema, tem preocupação. O problema é o excesso. Eu preciso apenas que você cuide do excesso. Se às vezes acontecer, precisa daqui com 1 ou 2, se eu não conseguir cumprir a missão que eu me dispus, você ainda sair daqui com alguma coisa te preocupando, pelo menos eu tenho certeza em Cristo Jesus que você vai ter retirado algumas coisas dessa sua lista, retirando o excesso dela. E aí, creio em Deus, Deus te ajudou hoje. Amém? Vamos lá? Primeira ferramenta para a resolução do seu problema. Quer conhecer? Vamos começar com Mateus 6, 25. Verso 25. Leio aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Aqui, Jesus está ensinando para o povo de uma forma muito estranha. Ele ensina fazendo pergunta. Normalmente, quando Cristo Jesus queria ensinar alguma coisa, ele usava uma historinha, uma parábola para as pessoas compreenderem. Aqui ele não fez isso. Ele faz uma pergunta que, de tão óbvia, ele fala assim: eu vou lhe perguntar o óbvio, porque a resposta eu nem vou dar. Você já sabe a resposta. O que é mais importante? É a vida ou é a roupa? A gente sabe o óbvio. A gente sabe, mas aqui parece que eu tenho que dizer o óbvio para essas pessoas, porque elas não estão entendendo, estão tocando a vida, esquecendo o básico. E Deus então faz uma pergunta e ensina as pessoas por meio da pergunta. Sabe o que essa pergunta nos ensina? Olha só, o que é mais importante? Ele está perguntando, é a vida ou é a roupa? Aqui, primeira ferramenta para a resolução dos seus problemas. Aprenda a estabelecer prioridades. Aprenda a entender o que é mais importante. Porque a gente às vezes corre, fazendo as coisas pequenas e deixa o mais importante para trás. E quando a gente não entende o que é mais importante, a gente não consegue se situar no mundo, perde tempo, se desorganiza, a angústia vem, porque você não vai começando a entrar nessa bola de neve que eu descrevi no começo. Por isso Deus orienta o que é mais importante. O que é mais importante? Dessa lista que você fez, eu não sei quantos você colocou, vamos começar a entender aqui. Coloque um número à frente de cada problema. Coloque um número aí, primeiro, segundo, por ordem de importância. Não é na ordem que você lembrou. O que é mais importante você ir atrás primeiro? Coloque um número ao lado. O que é mais importante? Irmãos, quando você tem uma caixa para preencher, tem coisas para colocar nela, se você tem muita coisa para colocar ali, se
Se você começa colocando as coisas pequenas, as grandes não vão caber. Já percebeu isso? Quando a gente vai para lavando vasilha, quer botar vasilha, funciona assim. Você quer viajar, que tem muita coisa para botar no porta-mala. Agora, experimente colocar as grandes e depois as pequenas. As pequenas vão encontrando lugar nos espaços que sobram. Mas as grandes têm que ir primeiro. Agora, se você faz o contrário, as pequenas ocupam o lugar e as grandes ficam de fora. Na gestão do nosso tempo, da nossa vida, tem que ser assim também. As grandes coisas primeiro. As coisas mais importantes primeiro. Por isso Deus falou, o que é mais importante? Ele está te perguntando hoje, o que é mais importante? Colocou o número? Já tem uma ordem aí a seguir? Primeira ferramenta usada com louvor. Amém? Vamos para a segunda? Seguindo para o verso adiante, 26 agora. Olha, eu não vou ler todos os versos, fiquem tranquilos. Separei apenas umas 4 ferramentas para hoje. Depois você pode ler em casa tranquilamente todo o capítulo. Agora a gente vai para o 26. Olha o que o 26 nos ensina. Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam, nem ceifam, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Termina com uma pergunta também. Jesus novamente ensinando por meio de perguntas. Você não tem mais valor do que elas? O que está ensinando aqui agora? Que ferramenta eu preciso aqui para aprender? Aqui, ele está ensinando para a gente que nós somos criados por Deus, mas nós também somos mantidos por Deus. Ele é nosso criador e é nosso mantenedor. Você não é órfão de Deus. Ele não te gerou no mundo e abandonou ao relento, não. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem alguém que, como eu disse a lição ontem, né? Ele reina neste mundo. Pode até parecer que o mundo está uma bagunça, mas Deus cuida de você. Ele é seu criador e é seu mantenedor. E ele pergunta, eu não cuido dos passarinhos, eu não cuido de tudo, eu não vou cuidar de você? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a parte mais importante da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse ao final, e eis que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz que eis que era muito bom. Você é a imagem e semelhança de Deus, é a menina dos olhos de Deus. É tão importante que ele, depois da criação, mesmo que o homem pecasse, ele estabeleceu um redentor, um salvador. Ele morre na cruz para nos salvar e nos resgatar. Você não é descartável, você não é abandonável, você não é largado por aí. Cristo te criou, Ele te redimiu, Ele cuida de você. Sabe o que esse verso nos ensina? A ter fé em Cristo Jesus. A ansiedade, como eu já até disse, a ansiedade, ela não é falta de fé. Não estou aqui para... Isso não é verdade. Mas a fé é parte da solução. A fé é remédio para a ansiedade. A fé é remédio para a preocupação. Porque muitas das nossas preocupações, elas só existem porque a gente deixou de confiar naquilo que cuida da gente. Mas quando eu passo a restabelecer a confiança em Cristo, muita coisa eu entrego para a mão dele. Muita coisa que não é possível para mim, eu entrego para a mão de Deus. Deus cuida para mim. Deus cuida para mim. Tudo bem? Aqui, queria ainda, seguindo no 20 e... A gente já leu 26, quero seguir no 27. Vamos comigo? Vamos no 27? Mais uma ferramenta para você aí. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Quem de você, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Isso aqui é maravilhoso. Porque a gente tem mania de ser controlador. Eu acho que eu dou conta, eu acho que eu sei fazer, e eu quero controlar a minha vida, eu que mando nela. E a gente quer ter controle e domínio de tudo, mas a verdade bíblica é que você não controla nada. Você deve ter planos para hoje à noite já. Quero chegar em casa mais cedo, jantar e dormir cedinho. Mas será que você tem controle sobre isso? Será que ao sair daqui algo não pode acontecer, você precisar ir resolver uma questão urgente e dormir de madrugada, fora do seu projeto de vida? Você não tem nem noção se amanhã a gente acorda. Você não consegue acrescentar uma hora na tua vida. Aqui mostra a nossa total dependência de Deus. Somos totalmente dependentes dele para tudo na vida, para tudo. Você não consegue, por mais que você faça planos e esteja preocupado, a verdade é que você depende de Deus para fazer qualquer coisa. Nós fomos a uma viagem agora em janeiro, mês de férias, né? Vamos passear com as crianças e fui de carro, era próximo aqui de Formosa. No dia da viagem, estava todo mundo, eu tenho 3 filhos, meu menor tem 5 anos, Pedro. Colega de sala, né? Não sei se vocês não vão ser, né? Deve ser dele.
Aqui a gente estava se organizando, fazendo as malas. Pietro, muito agitado, quem conhece, sabe, ele já estava arrumando as coisas dele também. E eu parei para observar e achei engraçado o Pietro, né? Eu falei assim, cara, ele carregando uma mochila nas costas, falando para cá, falei assim, já arrumou sua mala? Ele, já, tudo que você precisa está aí. Está aqui. O que tem aí? Aqui eu já tenho carrinho, eu já tenho meu óculos, eu já tenho não sei o quê, um monte de coisa que ele colocou. Eu falei, cadê a roupa? O sapato, a escova de dente? Isso aí é para a mamãe. A mamãe que cuida dessas coisas. Para ele, estava tudo pronto. Ele é tão dependente da mamãe que ele entrega e esquece. E está certo ele. Porque quando eu não dou conta, olha, eu faço a minha parte em algumas situações da vida, você vai ver que você tem uma parte a fazer. Mas você tem uma parte desse seu problema que você tem que entregar para Deus e esquecer. Por isso que a gente tem que ser como criança, né? Às vezes, como diz a Bíblia. Entrega para Deus e esquece. Ele fez a parte que lhe cabia. Né? Ele reuniu os brinquedos dele que eu não ia conseguir escolher. Qual era o melhor brinquedo para levar ou não? Cabia a ele. Ele botou na mochilinha, estou pronto para a viagem. Mas falta isso, falta aquilo. Não. Eu não tenho que me preocupar com isso. Minha mãe preocupa. Quem tem que se preocupar com algumas coisas de você tem que se preocupar é Deus. Aqui, mas a principal lição desse verso 27 ainda nem é essa. O que eu acho interessante, e é essa ferramenta que nos ajuda muito, é que a gente não tem controle sobre a própria vida, nós vimos isso, e a gente quer controlar a vida do outro. Já viu isso? Você quer controlar, ter controle sobre o outro. Você já percebeu que muitas das nossas preocupações, na verdade, a gente está preocupado com o problema alheio, com a dificuldade, com as questões alheias, e a gente esquece que se eu não tenho controle sobre a minha vida, se eu não consigo acrescentar um segundo na minha própria vida, como é que eu quero controlar do outro? Que domínio que eu tenho sobre a vida do outro? Sobre a vida do outro, ele tem liberdade, por mais que eu queira que a minha filha faça, né, pedagogia, ela pode decidir um outro caminho. Não, eu quero que ela estude bastante para fazer medicina. Ela pode escolher um outro caminho, ela pode escolher até não fazer faculdade. Porque há muitas pessoas que se dão muito bem, né, em outras áreas, sem um estudo superior, embora a gente queira sempre o melhor possível. Às vezes o caminho, o livre-arbítrio é dele, é dele. Veja, irmãos, por que eu digo isso? É muito complicado você querer decidir a vida do outro. Quando o outro tem um problema, a gente é claro que vai se preocupar. Não estou te ensinando a ser egoísta. A Bíblia não ensina isso. A gente tem que amar o nosso próximo. Mas em algumas situações, o que eu consegui fazer é orar, é aconselhar e deixar que o outro decida. Porque a decisão é dele. E é ele que vai ter que agir. E eu não tenho como impor o meu plano sobre ele, porque nem sobre a minha própria vida eu tenho domínio. Bom, seguindo aqui. Eu preciso te dar mais uma ferramenta para resolver uma questão aí. Está no 34. Verso 34 é belo. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que isso está ensinando? A gente tem mania de antecipar demais as coisas. A gente antecipa questões. Você escolheu aí 7 problemas, talvez 7, 200, não sei, talvez 2. E nada resolve você colocar uma ordem de prioridades, você depois sair daqui e querer resolver os 7 de uma vez. Cada dia o seu próprio mal. Uma coisa de cada vez. E é bíblico. Se você quer se antecipar demais, você não vai dar conta de gerir a tua vida com as dificuldades que vão aparecendo. Você precisa resolver uma questão de cada vez. Às vezes, muitas dificuldades que você está antevendo, está vendo lá na frente, ela nem chega aqui. Você já viu quantas tempestades caem em Brasília e não chegam a Formosa? E a gente, às vezes, por saber a notícia, já está preocupado, que está vindo uma chuva forte aqui. Corre, tira a roupa do varal, faz não sei o quê. Não caiu uma gota em Formosa, porque eu estou me antecipando demais com um problema que pode nem vir. Cada dia o seu próprio mal. Você tem ferramentas suficientes para resolver talvez a maioria das questões que a gente colocou aí nesse papel. Eu nem conheço elas, mas eu acredito que temos como solucionar. Eu quero ajudar você a solucionar isso então. Vamos riscar? Vamos riscar aquilo que você já tem ferramenta para solucionar? Comece riscando os problemas importados. O que é um problema importado? Se é aquilo que veio da Argentina? Não. É aquilo que, na verdade, é do outro. É o problema que tem mais a ver com o outro. Às vezes você está preocupado com uma questão que é lá do seu filho, ou é do seu pai, ou é do seu amigo, e você está preocupado tirando o sono. E se você tirar o sono com isso,
Não, como eu disse, não é que você tem que ter uma vida egoísta, mas se você quer ajudar, não adoeça, não faça isso um problema para te tirar o sono, não, porque ele, em vez de ajudar, você se torna parte do problema. Então risque aí da sua lista os problemas importados, aqueles que são mais do outro do que seu mesmo. Na final das contas, você vai sim ajudar, você tem que orar, tem que aconselhar, mas a decisão da questão é da vida dele e cabe a ele. Então não é uma coisa que você pode perder o sono, porque assim você não está ajudando ninguém. Seguindo então, risca agora os seus problemas inventados. O que é o problema inventado? Você antecipou demais as coisas. Esse problema está lá na frente, muita água ainda vai passar debaixo da ponte e você ainda está pensando nisso. Você ainda já está preocupado com isso, mas ainda tem muita questão para resolver até chegar. O problema ainda está só na tua cabeça. É uma invenção ainda. Ainda não é real para você perder o sono por causa disso. Terceira coisa que você vai riscar: os problemas impossíveis. São a maioria para a gente, né? Para mim está impossível pagar o boleto no final do ano, porque eu gastei tanto no fim do ano que o boleto chegou, como é que eu vou pagar? Está impossível isso. Muitos problemas nossos são impossíveis, esse é o mais difícil, mas sabe por que você tem que riscar? Porque um problema impossível é aquele que, na verdade, a solução está em Deus, não é seu. Você não tem como fazer, não está na tua mão. Aqui a decisão, a questão é de Deus, não é sua. Olha, eu tenho uma história na Bíblia de um personagem chamado Josafá. Tem na Bíblia, você talvez não conheça, a gente vai ler um pedaço. Está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 22, abre aí. A gente vai voltar daqui a pouco, Mateus, mas abre 2 Crônicas 22. Para você entender o que é um problema impossível. 2 Crônicas, vou dar um tempinho, porque Crônicas é lá no Velho Testamento, 20, verso 2. Muitos personagens bíblicos passam por dificuldades assim. Por exemplo, Jonas ficou tão angustiado, antecipou tanto as coisas, que ele resolveu fugir em vez de encarar o problema dele. Moisés, quando foi convidado a liderar o povo para sair do Egito, não queria fazer de jeito nenhum. Deus falou assim: não, vai lá, vai. E ele não queria fazer de jeito nenhum, preocupado: como é que eu vou fazer isso? Sou gago. Arão fala com você. Mas tem um personagem da Bíblia, pouco conhecido, que passou por uma situação interessante. 2 Crônicas 20, verso 2, vamos ler? Josafá, rei Josafá. Então, verso 2 diz: então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azaron, isto é, em Gedi. Alarmado, verso seguinte, alarmado, ou seja, ele ficou muito preocupado, está vendo? Ele ficou alarmado. Mas o que ele fez? Preocupado ele ficou, mas olha o que ele fez. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Está aí uma coisa que a gente não costuma fazer, né? Quando está preocupado, buscar o Senhor. A gente quer fazer uma solução própria, a gente deixa para buscar o Senhor quando não tem mais jeito. Quando é o primeiro passo, aquilo que devia ser o primeiro passo, na nossa lista é o último. Mas Josafá não, ele buscou o Senhor e até proclamou um jejum. Chama a tua casa próximo de você. Tem um problema acontecendo aqui, é sério, eu não sei como eu vou resolver, vamos jejuar. Qual foi a última vez que você fez isso? Um jejum em prol de uma causa impossível para você. Aqui, ele proclamou o jejum. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. O verso 12 nos dá uma noção de como esse problema é difícil. Olha o que ele falou para Deus. Verso 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando você está diante de um problema impossível, essa é a situação. Não tem nada que você possa fazer. E eu não sei se alguma coisa que você escreveu na lista, aos seus olhos é impossível. O que eu posso fazer, Senhor, eu já fiz. A minha parte eu já fiz, mas agora é impossível para mim fazer o restante. E então o que me cabe fazer diante de um problema desse? Irmãos, Josafá orou, apregou o jejum, entregou para Deus. Agora descansa. Não adianta você perder o sono. Entrega para Deus e descansa. Sabe qual foi a resposta de Deus para Josafá? Está aqui no 15, verso 15. Ele disse, Deus falando a Josafá: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém?
Às vezes a gente precisa compreender que a batalha não é tua, meu irmão, a batalha é de Deus. A batalha é de Deus, e Deus nunca perdeu uma batalha. Me diga na Bíblia quando foi que Deus perdeu uma batalha? Nunca. E a batalha, muitas batalhas que a gente quer travar sozinho, Deus está falando, é minha. Josafá foi para a guerra, Josafá fez o que era possível. Ele não tirou uma bainha da espada, não tirou uma espada da bainha e ganhou aquela guerra. Vejam, a batalha não é sua, mas é minha, meu irmão. Assim, a gente consegue, talvez, resolver quase todos os problemas que você tem na sua lista, né? Resolveu todos? Sobrou alguma coisa? A missão está cumprida, porque a ideia era tirar o excesso, né? Então, se eu já conseguir ajudar tirando alguma coisa, já está bom. Eu vou te dar uma última ferramenta. Vamos voltar para Mateus 6, para solucionar o que sobrou. Mateus 6, verso 33. Mateus 6, 33. Um verso famoso, conhecido, mas que muita gente não entendia o contexto no qual ele foi falado por Jesus. E agora você entendeu. Por que Jesus falou isso? Dentro de uma parte em que ele estava falando sobre como resolver as preocupações deste mundo, as angústias deste mundo, Jesus deu uma ferramenta que é assim, cirúrgica para resolver. Diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que você tem que fazer na sua lista? Escrever um 0 lá em cima. 0. Prioridade 0. A primeira de tudo nessa ordem. O reino de Deus. Essa tem que ser a sua prioridade máxima. Porque isso, quando você faz isso, o que está abaixo pode riscar. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas à promessa. E por quê? Quando a sua maior preocupação for o reino de Deus, quando a sua maior preocupação for o céu, você vai entender que muita coisa que tem te angustiado, te preocupado nesse mundo, nem faz sentido. Nem sentido faz. Porque a minha preocupação não é aqui. Mas eu estou me preocupando tanto com este mundo, eu estou tão conformado com ele, tão acomodado com ele, que eu estou deixando a obra de Satanás ter força na minha vida. Sendo que Deus me orientou a primeiro buscar o reino de Deus, e o resto, descansa em Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas, amém? Essa tem que ser a sua prioridade 0, o céu. Não é que você não tem que planejar a sua vida, não é que você não tem que ter planos, buscar objetivos, resolver uma coisa de cada vez, mas ter paz em Deus é necessário. Satanás quer tirar a tua paz, Satanás não quer te deixar atribulado. Essa é a obra de Satanás. Ele veio para destruir, matar, ele veio para oprimir as pessoas. Essa é a obra dele. A obra de Cristo não. Cristo veio para te dar paz. Deus veio para te trazer o fardo dele. Ele diz: o meu fardo é leve, meu fardo é tranquilo. Deus veio para te tirar das preocupações desse mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci. Muita coisa entrega para Deus. Amém? Amém? Fechando Filipenses, porque esse assunto não dá para fechar sem falar com ele. É o nosso último verso hoje. E eu queria cantar com você. O pessoal da sonoplastia pode me ajudar? Tem o Confia, Adoradores 4. A gente vai encerrar com ele. Confia, Adoradores 4. Enquanto eles buscam lá, eu quero ler com você Filipenses 4, verso 6. Eu não consigo falar esse assunto, não encerrar com Filipenses. Ele fecha isso maravilhosamente. Se a gente tivesse lido Filipenses primeiro, talvez eu nem precisasse explicar mais nada, nem os outros textos precisariam ser lidos. Filipenses é claro, mas a gente vai fechar com ele. Filipenses está lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 4, verso 6. Leio aqui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha, resumo o que a gente falou, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, oração e súplica, entreguem tudo isso, apresentem seus pedidos a Deus. E o verso 7 diz a consequência dessa ação: e a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? E a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guardará
o teu coração. Esse é o nosso desejo para você, esse é o meu desejo para você. Esse é o desejo de Deus na Bíblia dele, revelada hoje para você. Se você quer essa paz que excede todo o entendimento, fique de pé, cante conosco, ore a Deus. Enquanto você canta, enquanto você ora, vai amassando esse problema que você escreveu hoje. Eu quero que você amasse isso assim, e falando com Deus em oração: Senhor, resolve. Senhor, já era, não tenho mais essa preocupação na minha vida, porque o Senhor tem cuidado de mim. Confia, Adoradores 4.